Queridos, dizem que as perguntas movem o mundo, né? Até acharmos as respostas, as soluções, nós vamos buscando e encontrando inúmeras respostas para as perguntas que temos em nosso coração. Hoje vamos conversar, a nossa conversa, ela vai girar em torno de uma pergunta. Onde está Deus? Onde está Deus? Parece ser uma resposta muito simples de se responder. Mas quando você está diante de uma mãe que acabou de perder seu filho num acidente de moto, um menino de 15 anos, essa resposta não é tão fácil de se dar. Não é. Quando nós olhamos para 2005, quando a Rússia, alguns assassinos, terroristas entraram numa escola de crianças e mataram 75 crianças nos Estados Unidos, o repórter foi fazer entrevistas e colher depoimentos daquilo que ele viu no cemitério. Ele viu mães gritando e chorando: onde estava Deus quando meu filho morreu? Onde estava Deus quando tudo isso estava acontecendo? Deus não existe. Dar uma resposta para uma pessoa dessa nesse momento é muito difícil. E o coveiro, a pessoa que era encarregada naqueles dias de fazer o sepultamento, de enterrar as pessoas, as crianças, deu o seguinte testemunho para um repórter: a coisa mais estranha e mais difícil de se ver é o pai enterrar o seu próprio filho. Não existe nada mais difícil de ver do que um pai, uma mãe enterrando seus filhos. Isso é muito difícil, dói muito. Eu não posso nem imaginar algo acontecendo assim na minha vida, é muito duro. Mas existem outros eventos de forma política, geográfica, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. 2 de setembro de 1945 soa por todo mundo, fim da Segunda Guerra Mundial. Final da Segunda Guerra Mundial. Só que depois de um tempo, foram vindo números: 50 milhões de mortos, 60 milhões de mortos, quase 70 milhões de mortos. E aquilo que a alegria começou a trazer constrangimento. Era um misto de paz, de alegria e de tristeza e de angústia, porque a terra tinha sepultado mais de 50 milhões de pessoas. E uma pergunta que fazia em 1945 era: onde estava Deus quando tudo isso aconteceu? Então, responder aonde está Deus não é uma coisa fácil e também não é uma coisa boba. Nós, como cristãos, como pessoas que dizemos ser de Cristo, estar em Cristo e ser de Deus, estar em Deus, nós precisamos ter essa resposta. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus na primeira carta do Evangelho de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12. 1 João, capítulo 4, versículo 12. João, capítulo 4, versículo 12, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Aperfeiçoado. O seu amor em nós é aperfeiçoado. Deus, como diz Karl Marx, é outro, completamente diferente de nós. Completamente diferente de nós. Somos óbvios. Eu posso esbarrar com você na igreja. Desculpa, Marcos, a gente se esbarra. Eu posso estar no shopping e encontrar com meu amigo Gesimon, que há mais de 15 anos a gente não se via.
Eu posso estar parado no trânsito, uma mulher vir bater na traseira do meu carro. Somos óbvios, somos tocáveis, seres humanos. Você pode sentir o meu calor e eu posso sentir o seu. Isso é inevitável. Nós nos tocamos, somos óbvios. Mas Deus não é. Somos finitos. Um dia a gente vai parar de respirar. Se a gente não parar de respirar, a nossa história aqui na terra vai acabar Jesus voltando e nos levando. Somos finitos. Esse momento nosso, esse cronos, o tempo do homem, ele um dia tem fim. Esse tempo nosso um dia tem fim. Só que nós não somos só finitos, não somos só físicos, Deus não é físico, Ele não é como nós, mas também somos limitados. Eu tenho que escolher se hoje, às 7h30, eu viria para a segunda igreja presbiteriana ou se eu ia para o shopping. Se eu ficaria em casa ou se eu estaria aqui. Eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu posso estar em um lugar. Eu sou limitado. Eu sou limitado. Só que Deus não é. Deus está em todos os lugares, Ele não é como nós. Então, onde Ele está? Porque algumas semanas atrás, alguns adolescentes me procuraram dizendo assim: eu leio a Bíblia, mas não sinto Deus. Eu oro, mas eu não consigo sentir Deus. Eu vou conversar com alguns jovens e eles vêm e falam assim: Alisson, eu estou com dificuldade, eu não consigo sentir Deus. Não consigo. Eu oro, eu canto, eu leio a Bíblia, eu não sinto Deus. Aí eu vou conversar com pessoas mais experientes do que eu, e elas vão dizer assim para mim: está acontecendo tanta coisa na minha vida, e eu não consigo sentir Deus. Eu digo assim para eles: bem-vindo ao time, porque nem sempre eu sinto Deus. Nem sempre eu sinto Deus. Nem todos os dias eu consigo sentir Deus, nem todos os dias eu consigo ver Deus, nem todos os dias eu tenho a paz que inunda o meu coração, que enche o meu coração, e é difícil para mim estar aqui na frente dizendo isso, reconhecendo isso. Não são todos os dias que eu sinto Deus. Não são. E eu não me sinto um ateu, porque eu olho para a palavra de Deus e eu vejo que Davi disse assim: até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando eu vou ficar sem te ver, sem te sentir? Até quando eu vou viver angustiadamente na tua presença, te clamando, te buscando, e tu não me responderás? Até quando eu vou te buscar e não vou te sentir? Até quando? E o salmista ainda vai dizer assim: assim como a corça tem sede de água, a minha alma tem sede de ti. Assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti. Ou seja, quanto tempo eu ainda vou esperar para sentir a tua presença? Quanto tempo mais eu vou esperar para sentir a tua presença? Aonde o Senhor está? E engraçado que onde o teu Deus está era uma frase que Israel ouviu várias vezes. Quando Israel perdia uma batalha, quando Israel não vencia a guerra, os inimigos à sua volta gritavam: onde está o teu Deus, Israel? Aonde está o teu Deus? E aí, essa resposta, essa pergunta, os moveu a tentar buscar algumas respostas. E a primeira resposta que eles encontraram, e que nós podemos explorar algumas formas de onde Deus está, de responder onde Deus está no céu. Jesus disse: Pai nosso que estás nos céus. É uma forma de responder onde Deus está. Deus está no céu. Ele habita no céu. A cosmogonia medieval, ela dividia o mundo em três. Céu, terra e inferno. Céu, terra e inferno. Dentro dessa visão, as pessoas diziam que Deus está no céu. Deus está no céu. E essa foi a resposta que muitos encontraram e que muitos disseram ao longo do tempo. Só que outra resposta que nós poderíamos dar para essa pergunta é que Deus, Ele está
em todos os lugares, Ele está no universo. Ele não está só no céu, Ele está além do céu, Ele está no universo, Ele está na natureza, Ele está em todos os lugares, Ele controla todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Alguns, olhando para a Bíblia, vão dizer que Deus está em nós. É uma afirmação bíblica. Deus está em nós, está dentro de você, Marcos, está dentro de mim. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, então Ele habita em nós. É uma forma de se responder a Deus, porque ao que diz o texto que nós lemos, ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus, mas sentiu. Sentiu. Então, Deus está no céu, a Bíblia nos diz que Deus está no céu, a mesma Bíblia nos diz que Ele está em nós, mas essas são respostas que vocês já sabiam, certo? Agora a pergunta, por que eu não consigo sentir Deus? Por que temos dificuldade de sentir Deus? Nós não sentimos Deus todos os dias. Infelizmente. Por que não conseguimos sentir Deus todos os dias? O texto responde para nós. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Deus permanece em nós. Ou seja, não sentimos Deus porque temos dificuldade de imitar Jesus, de ser como Jesus. Não sentimos Deus todos os dias porque não estamos vazios o suficiente de nós mesmos para que Ele venha encher com a sua presença as nossas vidas. Por que não sentimos Deus? Por causa do nosso egoísmo. Por causa da nossa individualidade, por causa da nossa dificuldade de olhar para o outro, de sentir a necessidade do outro, porque o que esse versículo diz, no versículo 11, para introduzir, para chegar a esse ponto, é, amados, João, se você ler as 3 cartas de João, você vai perceber que não existe uma saudação, eu, João, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, vos escrevo. Não existe isso. Não existe. Tertuliano foi um dos pais da igreja. E ele, juntamente com outros que conheciam a história, que conheciam os escritos, eles nomearam João como autor, ele, juntamente com outros, nomearam João autor dessa carta. A carta que foi escrita, hoje, nos dias atuais, Turquia, foi escrita para as igrejas ali, naquela localidade. E aí ele vai dizer para os irmãos, com muito amor, com muito carinho, no versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, para nos relacionarmos com Deus, para sentirmos Deus, para termos experiências com Deus, é necessário amarmos uns aos outros, porque Deus é relacionamento. Deus é 3 em 1. O relacionamento dele é tão perfeito que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são a mesma pessoa por causa da perfeição do seu relacionamento. E ele nos criou para termos essa mesma experiência uns com os outros e com Ele. Ele nos criou seres relacionáveis, para que na relação minha com o Marcos, com a Thaís, com o Júlio, com cada um de nós, nós possamos ver a glória dele sendo manifestada através da face do meu irmão. Para que eu possa então ver Deus através da vida do meu irmão. Tem um comprimento oriental que é assim. Desse jeito. Sabe o significado disso? O Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Isso é até bonito, né? Deus que está dentro de mim saúda o Deus que está dentro de você.
Essa é a expressão, esse é o significado desse cumprimento. Deus está em nós, mas como eu não consigo sentir Deus? Porque dentro da minha casa eu tenho dificuldade de sentir Deus, de ver Deus. Porque eu vejo dificuldade de Deus reinar na minha casa. Porque eu vejo dificuldade de Deus, às vezes, reinar dentro da igreja. Porque eu tenho dificuldade de ver Deus reinando na minha vida. Porque eu tenho dificuldade de ter experiências com Deus. Todo mundo tem, mas parece que eu não consigo ter. A gente passa momentos assim na vida. A igreja do Senhor entra crente, sai crente, a experiência é a mesma. Temos dificuldade de sentir Deus em nossas vidas. Por causa do nosso egoísmo. Porque temos dificuldade de amar o próximo como amamos a nós mesmos. Como nos amamos. Temos dificuldade. Temos extrema dificuldade de olhar para a necessidade do outro. Como disse uma menina para mim semana passada, ela bateu na traseira do meu carro e disse assim para mim: você para mim é problema seu. Não tem nada com isso. Vou embora. Você para mim é problema. O mundo é assim. A gente vive no mundo individualista, que não pensa no próximo, que não está nem aí para o outro. A mulher sai de casa numa quinta-feira e vai para o médico. Chega quinta-feira à noite, o marido não pergunta para ela: e aí, como é que foi a consulta? Ela pega o telefone, ela liga para a irmã, ela liga para a melhor amiga, e a melhor amiga diz que vai voltar com ela na quinta-feira que vem. Tem retorno. Tem que voltar no médico. E o marido nem sabe. Nem sabe. O pai não consegue ter um relacionamento com o filho. Os filhos não conseguem se relacionar com os pais. Porque cada um está olhando para si. Tendo dificuldade de se relacionar com Deus. Porque os nossos olhos estão no lugar errado. Porque o nosso coração está no lugar errado. Porque a nossa vida está se baseando nas nossas necessidades e não na palavra de Deus, que nos faz olhar para o outro, amar o outro, independente de quem ele é, aonde ele está, de onde ele vem e para onde ele vai. E próprio Jesus diz que quando dermos de comer a quem tem fome, aí ele demos. Quando visitarmos nos presídios, quem nós visitamos? Quem? Jesus. Mas essas são as experiências que fazem parte da nossa vida? Todo mundo quer comprar um carro, mas não é pecado. Todo mundo quer comprar uma casa, não é pecado. Todo mundo quer fazer faculdade, quer ver o filho formado, não é pecado. Mas e não estender a mão para quem precisa? E não dar o ombro para quem está chorando? E o principal, as pessoas que nós mais magoamos são as pessoas que se comprometeram em nos amar em todos os momentos, em todas as circunstâncias da nossa vida. É o marido, é a esposa, é o filho, é a filha. São as pessoas que mais sofrem a nossa desatenção. É aquele amigo que a gente tem como amigo, aquele amor conquistado, é meu amigo. Tem a esposa, é minha esposa, já casei, não preciso conquistar mais. Já casei, é o marido que fala assim: não, minha esposa, já casei. E trata como um amor conquistado, um amor adquirido e pronto, não tem que fazer mais nada. Acabou, mudou aquele tempo e a gente vai se desgastando. E a gente vai tendo dificuldade. A gente vem na igreja, a gente ouve a palavra, mas parece que nada muda na nossa vida. Porque culto, gente, a gente tem uma visão equivocada de culto. Culto não é isso aqui que a gente está fazendo agora. Isso aqui é parte de um culto. Culto é a nossa vida. É como a gente decide, lá no nosso trabalho, agir. Como a gente decide orientar os nossos filhos. Como a gente decide viver e fazer as nossas escolhas. Isso é culto, é vida. Então o culto ele é 24 horas por dia, sem interrupção, do dia que nós encontramos com Jesus ao dia da nossa morte.
E aí nós vamos viver um outro momento de culto que é lá no céu. Aonde está Deus? Deus está nos encontros de amor. Ele se encontra conosco em amor, Ele se relaciona conosco em amor, como um pai que cuida do filho, como um pai que cuida da filha. Ele se relaciona conosco em amor e Ele se encontra nos relacionamentos de amor, nos encontros de amor. Então, onde está Deus? Deus está sentado na sua frente, lá na sua casa, quando seu filho está jantando com você. Se você olhar para Ele, você vai sentir a presença de Deus. Se você olhar para Ele, se você o amar, se você olhar para o seu marido, se você olhar para a sua esposa, se você olhar de verdade e ver além do que os olhos podem ver, buscar entender o que está acontecendo na vida dele, você vai perceber Deus. Você vai ver a glória de Deus sendo manifestada ali dentro da sua casa. Eu faço uma experiência todos os dias. Eu vou pegar a Laura na escola, eu pergunto para ela, faço a pergunta, né? Como foi seu dia? Ela vai gastar a viagem inteira falando. Que teve filme, que teve isso, que teve aquilo, e a alegria dela de falar vai inundando o meu coração, e eu vou sentindo Deus através daquilo que a gente está vivendo ali naquele momento. E eu quero que ela seja uma mulher de 23 anos, casada, que vai me ligar e vai falar assim, papai, eu estou com um problema, e eu vou poder sentir Deus, porque nós nos relacionamos em amor, e eu vou sentir Deus através desse relacionamento. Não sentimos Deus quando não sentimos Deus quando deixamos de nos relacionar uns com os outros. Deus Ele se encontra nas relações de amor. Deus se encontra nas relações de amor. Como uma igreja vai sentir a presença de Deus se não existe amor nas suas relações? Como? Tem gente que parece cavalo. E aí? Tá tudo bem? Tá bom nada, né? Você tem 1 ano que não vai na minha casa. Você não fala mais comigo. É empatado. Você também não liga para mim, não vai na minha casa, 0-0. Desse jeito. Que amor é esse? Que amor que é esse? Essas são as experiências que nos afastam de sentir a presença de Deus. De você ligar só quando precisa, sabe? De eu pegar o telefone e ligar para o Cássio só porque eu preciso dele. Ô Cássio, vamos almoçar hoje? E tal, juntos, beleza. E aí eu estou com a intenção de jantar com ele, fazer um check-in depois e tal. A intenção só é essa. Estar por uma motivação errada. Ou não, eu virar para ele e falar assim, Cássio, tem 2 semanas que eu estou te vendo triste na igreja, vamos bater um papo? Vamos conversar? É aí que a gente passa a ter experiências com Deus. É aí que a gente passa a começar a sentir a presença de Deus, quando nós nos amamos, quando nós importamos uns com os outros, quando nos relacionamos uns com os outros. Quando nos relacionamos. Como Deus vai se manifestar em mim, se eu ando num caminho completamente diferente que Ele colocou para mim? Como eu vou sentir Deus, se não é Ele que guia a minha vida? Como eu vou sentir Deus, se eu não estou preocupado com Ele, com as coisas dEle, com as pessoas que Ele colocou na minha vida, que Ele plantou na minha vida, que Ele confiou a mim? A gente olha para as pessoas de forma completamente equivocada. Eu olho para o Marcos e eu posso ver um monte de coisa. Posso ver um monte de coisa. Um rapaz forte, ou um rapaz problemático, ou um rapaz sortudo porque casou bem. Eu posso ver um monte de coisa, mas não é isso que Deus quer que eu veja. Sabe o que Deus quer que eu veja no Marcos? Uma pessoa que Deus plantou na minha vida para que eu cuide. Um ser que Deus colocou na minha vida como jardim na nossa casa, uma flor da nossa casa, para que você cuide. A flor está lá, não cuida não, para você ver se ela não morre. Ela vai morrer. E junto com esses assassinatos,
junto com essas mortes que vamos acumulando ao longo da nossa vida, de relacionamentos que se vão. É o fulano que passou pela minha vida, eu nem sei cadê mais. Quantas pessoas foram membros dessa igreja e a gente não sabe nem onde que foi parar? O que está fazendo da vida? A gente não sabe. Quantas pessoas passam pela nossa vida e foram colocadas por Deus para que a gente cuidasse. E para que a gente tivesse experiências com Deus, através das pessoas que Ele nos confiou, e a gente passa a olhar com o olhar de aquilo ali é problema, aquilo ali, não, fulano tal, não é gente boa não. Não, fulano, a gente é egoísta demais. A gente é egoísta demais. Não podemos escolher pai e mãe, mas escolhemos os nossos amigos. Escolhemos com quem vamos conviver. Mas e quando Deus coloca pessoas na nossa vida? Irmãos, temos dificuldade de nos relacionar com Deus, de sentir Deus na nossa vida como quando somos egoístas. O povo de Israel só ouviu dos vizinhos: onde está o teu Deus? Quando Israel se afastou dos caminhos do Senhor. Israel afundou na destruição e na desgraça e foi ridicularizado pelos inimigos quando Israel escolheu viver longe dos caminhos do Senhor, abandonar os caminhos do Senhor. Ponto. As pessoas vão olhar para nós e vão questionar onde está o nosso Deus, e nós não vamos saber responder onde está Deus e por que eu não estou sentindo Deus. A gente não vai ter essas respostas quando formos egoístas e estivermos longe dos caminhos e das experiências que Deus tem para nós. Não adianta. Pode estar tudo bem com você dentro da sua casa. Você pode estar nadando no dinheiro. Você pode estar andando de carro zero. Você pode estar morando numa casa de 3 milhões de dólares. Pode estar indo tudo a mil maravilhas, prosperidade sem fim na sua vida. Mas se você não tiver com quem compartilhar a sua história, se você não tiver quem amar, quem ajudar, não adianta nada ter isso. Somos 7 bilhões de pessoas no mundo. São 7 bilhões de pedaços meu espalhado por todo o mundo. Então, enquanto o meu vizinho, enquanto aquele senhor estiver lá na rua, lá na praça, na frente da minha casa, sem uma casa, sem um Deus, eu não vou conseguir me sentir completamente cheio, porque existe uma parte de mim que nem conhece Deus. Nem conhece Deus. Então não adianta. O sentimento de que está tudo bem na minha vida, eu sou crente, eu conheço Deus, não é essa a experiência que Deus quer para nós. Não é que sejamos vitoriosos na nossa vida financeira só, na nossa vida em casa só. Não é vitorioso assim só não, porque essa vitória, quando não atinge quem está ao nosso redor, e quando não nos leva a ser bênção na vida de quem está ao nosso redor, a gente vive só para nós. E essa não foi a experiência que Jesus veio viver aqui na terra. A experiência que Jesus veio viver aqui na terra foi: Ele esvaziou de toda a sua glória e se fez homem como nós, para alcançar cada um de nós. Ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou de importar com o que ele tinha, de onde ele estava. Ele deixou a sua coroa, o seu trono, ele deixou o seu reino, ele deixou a sua comodidade. Aquele que criou o tempo, que sustentava todo o universo, abandonou os céus e veio à terra se fazer gente como nós. E é desse tipo de experiência que você e eu corremos. Eu? Abandonar tudo que eu tenho, largar tudo que eu tenho, esvaziar tudo. Não quero. A gente não quer isso.
Mas é essa experiência que nos aproxima de Deus e que nos faz sentir Deus. É isso que nos faz sentir Deus. É fazer o que Jesus fez. Eu ouvi uma música hoje o dia inteiro que falava isso. Ele esvaziou de toda a sua glória e desceu do céu para que eu pudesse subir. E é essa a experiência que nos aproxima de Deus. É essa a experiência que nos faz sentir Deus. E é isso que João afirma categoricamente para mim e para você. Deus está no céu, Deus está na terra, Deus está no universo, Ele está além do universo, Ele está em nós, mas não importa se Ele está em nós, nós podemos não senti-lo. Ele pode estar no céu e nós não sentirmos. Só vamos sentir Deus, ter experiência com Ele, quando olharmos para a experiência de Jesus e buscarmos aquela mesma experiência, nos esvaziarmos e buscarmos encontros de amor. Encontros de amor. Já pensou que mundo diferente? Já pensou que mundo diferente seria? Eu vou estacionar o meu carro, e aí eu vejo um senhor que quer a mesma vaga, e eu falo assim, não, você pode estacionar? E ele fala, não, você não. Senhor, não, você não, só pode estacionar. Não, eu faço questão, não, questão faço eu, pode estacionar. Já pensou que beleza? Que loucura, coisa boa que seria esse mundo? Estou lá parado no trânsito, a pessoa quer entrar, eu falo, pode ir. Não, senhor, só pode passar. Não, pode entrar na minha frente. Não. Já pensou que beleza? Que maravilha, que coisa linda que seria esse mundo nosso. Encontro de amor, é isso. Aí, não é o nosso mundo. E é por isso que mesmo Deus estando no mundo, às vezes não o vemos, não o sentimos. Porque o mundo vai entrando no nosso dia a dia. O mundo vai encarnando em nós. E a gente vai passando a desejar aquilo que o diabo oferece, e não aquilo que Deus oferece. E aqui eu não estou falando de coisa de droga, de prostituição, não. Não é só isso que não é de Deus, não. A vaidade não vem de Deus. A cobiça não vem de Deus. Eu estar triste por coisas tão superficiais, tão passageiras, tão temporais. E aí uma pergunta atemporal vir invadir o meu coração e me fazer repensar a vida inteira. Onde está Deus? Que eu não consigo sentir. Essa experiência tem sido vivida pela igreja, não só dos nossos dias. Não só dos nossos dias. Mas hoje, você vai sair daqui e por onde você passar, você vai saber responder aonde está Deus. Se alguém te perguntar, peraí, sua vida está uma desgraça, cadê Deus? Não, mas sua vida tudo está dando errado, parece que Deus está só onde está tudo certo. Onde está tudo certo. Não quer dizer. Estava pensando nisso, Marcos. Eu comprei um carro que eu nunca achei que ia comprar na vida. Oh, mas Deus está me abençoando, que beleza. Aí ele está igual uma sanfona agora, batido na frente, batido atrás. E eu falo assim, aí meu coração me induz a pensar, peraí, as coisas estavam vindo tão bem, agora não, mas o que está acontecendo? Não estou entendendo. Nos faz repensar tanta coisa. Uma hora está... É muito fácil comprar um carro zero, é só ir lá e financiar. Ué. Parece que... Aí o cara vai lá e coloca, Deus me deu. Não sei o que tem... São coisas tão superficiais. Respostas tão superficiais. Prioridades tão superficiais. E se Deus tirar a sua casa? Se Deus tirar seu carro? Se vir uma loucura, igual foi a do Collor, e tirar um zero da sua conta? Meu sogro perdeu 1 milhão nessa bobeira aí, ó. E se for além disso?
E se Deus te visitar e te tomar seu filho? Falar, já chega. O tempo que você tinha para viver, você já viveu, me dá ele aqui. E se Deus não nos der aquilo que nos deixa feliz? Nós vamos questionar por quê? Cadê Deus? Muito lindo, né? Aquele cantor lá, como é que chama? Sertanejo, que morreu aqui perto. Agora ninguém, só você que sabe, tá vendo? Ninguém aqui queria saber mais. Cristiano Araújo. Quando estava tudo bem, o pai dele na igreja, não sei o que tem, ele morreu, o pai dele disse, Deus não existe. Deus não existe. Deus não está presente através dos presentes que Ele nos dá. Deus está presente nas relações e nos encontros de amor que Ele proporciona a cada um de nós, que Ele nos confia. Então, quando você estiver na sua casa e você olhar para o seu filho, veja Deus, sinta Deus na relação. Isso vai acontecer quando você deixar de pensar em si mesmo e começar a olhar para quem está à sua volta. Mas olhar de verdade. Tem um livrinho que eu gosto muito, eu sou apaixonado, Pequeno Príncipe. Ele diz assim, o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos, porque só se vê bem com o coração. Só se vê bem com o coração. E é verdade. É verdade. Quando Neemias vai à frente do rei, o rei amava Neemias, eles eram amigos. Quando ele vai na presença do rei, e para poder servir, o rei olha para ele e fala, Neemias, a sua alma está abatida. Você não está doente, isso é tristeza, isso é angústia do coração. Isso é angústia do coração. Pede que o teu rei ouve. Ele ajoelha na hora e diz, salve, rei. Tão certo como Deus que está nos céus. Como poderia estar feliz o meu coração se está queimada as portas da cidade dos meus pais? A cidade foi arrasada e ele vai abrir a sua vida, o seu coração para o rei. E ali ele tem uma experiência de experimentar Deus. Experimentar Deus num encontro de amor, numa relação de amor. É isso que nos falta. E vai sobrar de Deus na nossa vida quando nós passarmos a ter encontros de amor todos os dias. Não foi à toa que Ele te deu um filho. Não foi à toa que Ele te deu uma filha. Não foi à toa que você casou. Não é à toa que você tem um pai, que você tem uma mãe, que você tem neto. Não é à toa que você tem pessoas sedentas, carentes para sentir Deus através da sua vida. Por isso, vamos ser uma igreja que sente Deus, que vê Deus, quando o que o outro é, o que o outro tem e o que o outro não tem, for sentido e visto pelos nossos corações. Quando passarmos a ter encontros de amor, dentro e fora da igreja. Posso ouvir um amém?